Pai do Senhor, meus irmãos, estamos hoje começando uma nova série, os 66 livros da Bíblia. Vai ser falado dos 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo. A cada aula a gente vai falar de cada livro e hoje o primeiro livro é o livro de Gênesis. A gente vai estar comentando algumas coisas de cada livro e se chama Panorama Bíblico de cada livro. A gente vai fazer uma linha do tempo do Gênesis até o último livro, que é o livro de Apocalipse. Só que é importantíssimo os irmãos que já estudaram e os irmãos que estão entrando agora na plataforma pelo YouTube, é importantíssimo que os irmãos estudem a teologia básica, para os irmãos terem uma ideia, que a gente vai entrar em alguns assuntos aqui, que precisa ser assistida às aulas da teologia básica. 12 aulas, tá aí a playlist de todos os temas da teologia sistemática. Então é importante você estar dando uma revisada, uma olhada, porque os vídeos são curtos, no máximo tem vídeos aí de 6, 10 minutos, o máximo 18, 19 minutos de cada aula, e é importante você ter papel, caneta para anotar as informações, ou até mesmo usar um tablet ou um notebook para você anotar as informações, que a nossa mente não consegue captar tudo que é falado, e é muita informação boa. E você que ama e é apaixonado pela palavra do Senhor, é importante, como pregadores, como aqueles que levam a preciosa palavra, dão estudo, muita gente que acompanha. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Tem até pessoas que já exercem um ministério, tanto pastoral como pregador, e eu agradeço pela vida de vocês, pela confiança, né? Então, aqui eu dou aula para leigo, né? Para pessoas que não têm entendimento nenhum na palavra, e também eu dou aula aqui para pessoas que já têm um certo entendimento, que vem para aprimorar, assim como também eu tenho meus tutores, meus mentores que estão acima de mim, e eu tenho buscado cada dia mais o conhecimento, irmãos. Então nunca é demais a gente conhecer a palavra do Senhor, nunca é demais, né? Então estamos aqui hoje começando essa aula, livro de Gênesis, panorama bíblico, e a gente vai ver aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu quero trabalhar isso aqui com os irmãos antes de a gente falar do todo, que Deus primeiro, ele cria em cima primeiro. Então, na aula de angelologia eu vou falar, ele cria todas as coisas em cima primeiro. Toda a camada angelical, as estrelas, tudo que há em cima, depois ele trabalha embaixo na terra. E a terra, no versículo 2, ela se torna vazia. Então ela se tornou, que o verbo ali é o bará, né? Então ela estava vazia. Então ela se tornou vazia por algum acontecimento. E na aula de demologia eu vou falar sobre a caída de Satanás, o rei e príncipe dos demônios que caíram junto com ele, a terça parte. Então Deus, ele teve que reconstruir a terra, e no primeiro estágio da terra havia dinossauros, havia algumas criaturas que não existem hoje, mas arqueologicamente falando, existem os fósseis dos dinossauros, e a Bíblia não fala diretamente esses nomes, né? No livro lá de Jó vai falar nomes de alguns dinossauros que não por esse nome, né? Vai ser falado, mas por outras criaturas que é antes da segunda criação. E também no princípio, no hebraico, quer dizer nos princípios. Então dá uma ideia dá uma ideia no texto de vários princípios, né? Então Deus, ele, o que tiver que reformar, refazer, restaurar, restituir, ele vai fazer. Então, duas particularidades que eu deixo para os irmãos: Deus cria em cima primeiro, tudo que há em cima primeiro, e depois ele cria embaixo, e a terra, ela se torna vazia, sem forma, em trevas, em abismo, mas o Espírito de Deus
a aula da Trindade, a aula da criação. Deus está triuno. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Então, eles estão na criação para poder reformular aquilo que Satanás acabou. Satanás cai através de um início de uma rebelião e destrói, né? Tem até uma teoria científica sobre o Big Bang, que um meteoro caiu e destruiu toda os seres ali que estavam ali. Nessa primeira investida de Deus, não existia ser humano ainda nessa primeira criação, né? Então, depois que caiu esse meteoro, segundo os cientistas, mas nós que somos criacionistas acreditamos que foi Satanás que caiu, e foi lá no México, né? A planície do México tem, né, uma cavidade. Isso mostra que para os cientistas que foi ali que caiu, né? Então matou todos os seres viventes que tinha ali na primeira criação. Então, mas para nós que temos fé, né? A Bíblia diz que pela fé acreditamos que tudo que se fez foi pela palavra de Deus, né? Lá em Hebreus capítulo número 11, você pode ver, né? Que vai falar sobre a fé. Então, pela fé acreditamos que Deus ele recriou tudo através da sua palavra, mas com a ação do Espírito Santo, preparando o terreno que estava sem forma, vazio, em trevas, em abismo. E os 6 primeiros dias de recriação, o primeiro dia, a criação e a separação da luz das trevas, dia e noite. Segundo dia, a separação das águas e a criação do firmamento, o céu, né? Terceiro dia, a formação da terra seca, chamada terra e dos mares, além da criação da grama, plantas e árvores frutíferas. Terceiro dia. Quarto dia, a criação do sol, da lua, das estrelas para iluminar o dia e a noite. Quinto dia, a criação dos peixes, animais marinhos e aves. Sexto dia, a criação dos animais terrestres, répteis, animais domésticos. E em seguida, a criação do homem, né? E logo após, a mulher vai vir da costela do homem, né? E no sétimo dia vai ser o dia do descanso, e Deus abençoou tudo que ele tinha feito, né? Se alegrou naquilo que ele tinha feito, né? E aqui eu separei um mapa mental para você entender o livro de Gênesis. Agora a gente vai dar seguimento ao livro de Gênesis, porque é importantíssimo a gente falar isso, porque para os irmãos entenderem o plano de fundo de Gênesis, né? Isso aqui Moisés que vai escrever, né? Moisés vai escrever por revelação divina, ele não está aqui. Moisés vai receber toda a revelação antes de ele vir, né? Quando ele está lá no Monte Sinai, 1400 anos depois ele vai receber essa revelação de Deus, né? Ele já tinha ouvido falar através via oral, mas ele vai receber uma revelação maior para poder escrever isso daqui. Então a gente não pode deixar despercebido, né? Então, o primeiro tópico, a história primeira, né? A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo de número 11, né, de Gênesis, vai falar da criação. Já falei dos 7 dias. Nos 6 dias Deus ele cria a terra, né? E tudo que nela há. E mais uma particularidade para os irmãos, que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E outra particularidade é que Deus não criou o homem, Deus formou o homem. Deus desceu através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, formou o homem do pó da terra. Então, tudo que há na terra em 6 dias, Deus criou através da palavra que é Jesus, né? E através do trabalho já feito pelo Espírito Santo, aí Deus trabalhou através da sua mente e a palavra fez tudo que estava na mente de Deus. Então Deus ele formou o homem. Então Deus cria tudo, o homem é a imagem de Deus, e o jardim do Éden, onde Deus plantou esse jardim, tirou do céu e plantou em determinado lugar esse jardim do Éden para que o homem venha cuidar. E Deus deu 2 condições para eles, né? 2 condições, que depois a outra condição vai ser a árvore da vida, né? Por isso que Deus expulsa. Mas antes de falar disso, Deus ele coloca uma condição, né? Isso é chamado livre-arbítrio, né? Até hoje nós temos isso, não foi quebrado lá do Éden, não. Existe ainda o direito, né,
de escolha do homem. Eu acabei de gravar um vídeo de Armínio, né, esses dias, os 5 pontos de Armínio, e um desses pontos é sobre o livre-arbítrio, o direito de escolha do homem. E o homem peca, essa condição é o que? Não comer do fruto dessa árvore. A mulher, enganada pela serpente, que o diabo estava usando a serpente, caiu nesse laço, comeu o fruto, né? E deu o homem, e logo gerou a morte, e a morte, o pecado gerou a morte, né? Paulo diz isso muito lá nas cartas dele. Então, através dessa morte, o homem é desconectado de Deus, a espiritualidade é morta, né? Então o pecado ele já jaz o mundo, né? Através, para poder ele ter esse poder que tem hoje o pecado, foi através do homem, né? Ter trazido a existência. Satanás já tinha caído, o poder do pecado estava sobre ele, mas ele tinha que ter uma porta de acesso para acessar o mundo, e essa foi a forma que ele entrou através de Adão e de Eva, né, de ter fracassado no Éden. Mas eu falo assim, o fracasso não veio da mulher, uma mulher induziu o homem a pecar. A primícia ali de começar a fazer o erro foi da mulher, mas o erro é do homem. Por quê? Porque o homem foi constituído cabeça. Então, se ele foi constituído cabeça, ele tinha a responsabilidade de cuidar. Só que ele não cuidou. Ele foi enganado pela tua esposa, e aí a sua esposa enganada pela serpente usada pelo diabo. Então a queda vem, aí Deus, para não deixar eles lá no Éden, né, para não ter acesso à árvore da vida, era o direito de imortalidade. Então, se eles tocam naquela árvore da vida, todo o direito que nós temos hoje através de Cristo nós não teríamos. Então Deus tira, expulsa, né? A Bíblia diz que expulsa, e Deus coloca um querubim lá para guardar o Éden, e uma espada, né, que ficava rodando em 360 graus para proteger o ambiente, porque o cordeiro já estava preparado desde a fundação do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E a tentação vem, o pecado vem, a maldição vem, e a promessa do Redentor, né? Que Deus fala, você acabou com o meu plano, né? Mas eu te faço uma promessa que da barriga da mulher, do ventre da mulher, ia vir um que ia pisar em sua cabeça, Gênesis 3,15. Aí gera o primeiro homicídio, capítulo 4 de Gênesis, que é de Caim e Abel, né? Caim, por inveja, mata seu irmão Abel, que é filhos de Adão. E não teve civilização, como eu acabei de dizer no começo do vídeo, não tinha civilização nenhuma antes de Adão. O Adão foi criado já adulto, não conheceu a infância, porque Deus já criou ele adulto, formou ele adulto. Então não teve civilização, porque muita gente vem com especulações falando que existiu mais mulheres, homens antes disso. Não, Adão foi o primeiro, né? Através de Adão nós fomos gerados até hoje. E a primeira mulher chamada Eva, né? Então outras teorias são formadas aí, mas são falácias, não é bíblico. Tome cuidado nisso. Então Caim e Abel é o primeiro assassinato da Bíblia, porque Caim vai sentir inveja, porque o sacrifício do irmão foi atendido de Abel, e de Caim não, porque ele ofereceu total Abel de forma plena, e Caim ofereceu de forma de qualquer jeito, né? Pegando aqueles frutos ali caídos que não tinha a primícia, o bem prazer que para Deus receber. Então ali surge o primeiro homicídio, a primeira inveja, né? E a primeira matança da Bíblia foi Caim matou Abel, mas graças a Deus, Deus, através da sua infinita misericórdia, ainda marca Caim, Caim é marcado pela graça de Deus para ninguém tocar nele, mas através dele o mal, ele se origina, e vem dele um mal, de toda a genealogia ruim da terra veio através de Caim, por mais que Deus queria trazer ele de volta, né? Então o crescimento da civilização aumenta
né? E vale a pena ressaltar, não existia civilização, novamente eu falo, então Caim teve que casar com uma das irmãs, né? Porque Adão teve filhos e filhas, então se não tinha civilização, eles tinham que casar entre eles, e não existia ainda o pecado de incesto, né? O incesto foi depois da lei, então de casar entre parentes, sangue, né? Então a primeira civilização foi através deles mesmo, da família de Adão e de Eva, né? Entre os seus filhos, né? A geração má veio de Caim e a geração boa veio de Sete, a geração piedosa, né? A geração que dava graças a Deus, que sabia quem era o pai deles, né? Só que a geração de Caim teve uma civilização ruim, um crescimento ruim, né? De maldade. E logo após essa civilização aumentou o pecado, aumentou a corrupção, aumentou a violência. Então Deus, capítulo 6, se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus olha para um homem chamado Noé, né? Vale a pena você estudar Gênesis capítulo número 5, que vai falar a genealogia da linhagem de Sete, né? De Adão. Aí Abel não teve genealogia porque morreu, então Sete veio e foi uma geração através dele boa, né? Matusalém, Enoque foi arrebatado, enfim. É bom você estar lendo o capítulo 5 para você entender a genealogia. Então vem Noé. Noé vem e é um homem íntegro, reto, né, ao Senhor. E Deus, através dele, dá uma oportunidade para a nação. E 120 anos o Espírito fica com ele pregando, anunciando o dilúvio. E detalhe, não chovia na terra, somente orvalhava, caía sereno, né? Então quem vai acreditar, né, numa pregação dessa, num convite desse? Então Noé só salva sua família, ele e mais 7, né? Sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Jafé e Sem, suas 3 esposas, totalizando 8 pessoas com Noé. Então o dilúvio vem e lava a terra, todos morreram. E outra coisa também que eu quero deixar frisado para os irmãos nesse panorama, que o dilúvio ele foi universal, foi global, ele não foi local, igual muitas pessoas falam que ele só foi naquela região. Não, foi toda a terra o dilúvio. A Bíblia diz que todas as montanhas, né, as mais altas foram atingidas pelo dilúvio. Então toda a civilização foi abalada pelo dilúvio, né? Um ano a arca ficou sobre as águas, 40 dias choveu de dia e de noite. O Noé só foi descer 1 ano e 10 dias depois da arca, junto com sua família. Aí a civilização de novo, 8 pessoas somente a civilização. Mas aí já não era o sangue do sangue, né? Já tinha as mulheres da civilização, querendo ou não, que a civilização também má era de Caim, ou seja, tinha ali um sangue, né? Por mais que às vezes tenha um sangue um pouquinho mais longe, segundo, terceiro grau, mas ainda estava na genética também, né? É assim que se formou as civilizações e continuou. Deus deu outra oportunidade. Aí veio outro acontecimento, né? Depois que Noé sai da arca, aí a civilização começa a crescer novamente. Aí vem a civilização de Nimrod, né? Nimrod era um caçador perante o Senhor, né? Senhor Deus, Senhor ali conhece maior, só que se corrompeu, queria ser grande, construiu uma torre chamada Babel. Essa torre significa torre da confusão, né? Que Deus desceu, confundiu as línguas, era uma língua só falada e através daquela torre foi até um certo limite, Deus permitiu, chegou. Deus confundiu as línguas, um falava A, outro falava B, ninguém entendia mais nada e a obra foi parada. E vale também ressaltar que o começo da idolatria começou depois do dilúvio através da mãe de Nimrod, Semírides, né? Através ali, naquele tempo ali. E foi chegar até, aí deu origem aos cananeus, os babilônicos, né? Começou aí os egípcios, as civilizações começaram a virar potência, né? Uma das potências vai ser, nós vamos falar no livro de Gênesis, vai ser o Egito, né? Que vai ser a maior potência dessa época. Então vai surgir várias civilizações, né?
e a Torre de Babel todos vão ser confundidos, né, ali, e vai parar a obra, né, e deu fim à obra, mas as línguas ali, um prejuízo também para as línguas, era uma língua, virou várias, um outro prejuízo para a terra, né, mas a geração continuou, a geração piedosa de Sem, começou a geração piedosa em Sete, agora o Sem vai ser a geração piedosa através de Noé, né? Veio Sem, um dos 3 filhos. Cã tomou o mesmo caminho de Caim, um caminho maligno, um caminho devasso, um caminho violento, né? Então continua Cã com os mesmos passos de Caim, né? E continua sendo os mesmos passos de Sete, uma geração impiedosa. E através de Sete vem quem? Abraão. Aí Deus vai escolher um povo. Abraão era filho de Terá, fabricante de ídolos, né? Você lembra que eu acabei de falar dos ídolos agora, da idolatria, né? Que Deus abomina a idolatria, outros deuses, né? Olha só os prejuízos após o dilúvio, a idolatria, após o dilúvio as confusão na língua, né? Então olha os prejuízos, mas mesmo assim Deus está com a sua graça, trabalhando com a sua misericórdia, levantando homens piedosos para uma geração impiedosa, né? Aí pega Abraão, filho de um idólatra, faz uma promessa, capítulo de número 12, né? De Gênesis, você pode abrir aí. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei uma grande nação, uma promessa, abençoar-te-ei, 2, engrandecerei o seu nome, 3, tu serás uma bênção, 4, abençoarei o que te abençoares, 5, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoam você, 6, e o 7, em ti será todas as famílias através da sua vida na terra. Então Deus faz 7 promessas, 3 exigências para ele, e ele não viu, mas ouviu, né? Paulo diz que a nossa fé não é por vista, é por ouvido. Ele ouviu, creu e deu seguimento naquilo que Deus escolheu. Então Deus escolhe o povo através de Hebe, né? Que vem da geração de Sete, da geração piedosa, e de Hebe vem os hebreus através de Abraão. Abraão é escolhido, patriarcas, né? Essa é uma dispensação patriarcal, né? Então, através de Abraão, primeiro pai na fé. Então, Abraão cumpre os propósitos, desliza em algumas circunstâncias, aí gera um filho. E também outra particularidade que eu quero deixar para os irmãos: Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaac, e Raquel, mulher de Jacó, ambos patriarcas, são mulheres que não podiam dar luz, mulheres que tinham sua madre encerrada, né? Não podia dar luz. Então, Abraão dá sequência o plano de Deus através de Isaac. Sara recebe a visita, mas Abraão, de 3 anjos, um desses era Jesus, o nome do Senhor estava ali, uma teofania naquele anjo, e ali Isaac veio, né? A alegria. Isaac dá seguimento à promessa do seu pai, tem seus altos e baixos também, e vai gerar agora Abraão e Rebeca, né? Deus prepara Rebeca, e Rebeca vai gerar 2 nações no seu ventre, Esaú e Jacó, né? Que através dessa promessa que Deus fez lá para o avô Abraão, vai vir as tribos, né? Deus vai cumprir o seu propósito através da promessa que ele fez. Então, Esaú vai continuar a geração má de Caim, de Cã, né? Vai continuar essa geração impiedosa, e através, né, de lá de trás, né, eu tô pegando para os irmãos, através de Sete, depois teve Sem, Abraão, aí vem Isaac, e Jacó vai continuar. Por mais que a primogenitura, a promessa estava sobre Esaú por ter nascido primeiro, mas ele não valorizava, né? Tinha uma promessa já que o menor serviria o maior, né? O maior serviria o menor. Então, ou seja, o maior, que é Esaú, serviria o menor, que era Jacó. Jacó sobressaía, porque Deus, ele é presciente, ele faz
o que ele quer, né? Deus não vai trabalhar contra a nossa má vontade. Deus sabia que Esaú não teria vontade, não teria zelo pela sua primogenitura, mas Jacó velaria por mais que ele tenha os seus defeitos, né? Aí Jacó vem, se casa com Lia, né? Você vai ver a história de Jacó, que Jacó teve seus altos e baixos também, como Abraão, como Isaac, né? Ele saiu corrido porque vendeu a primogenitura. Aí ele vai sofrer por 21 anos na mão de Labão lá. Labão vai prometer a mão de Raquel, acaba dando de Lia, né? Aí ele se enriquece lá, né? Aí Labão fica com inveja de ele ter sobressaído mais nas riquezas, né? E pede ele para arrumar as malas. Aí já se passou 7 anos, ele casa, né, com Raquel, né? E os últimos 7 anos, 3 fases de 7 anos na vida de Jacó, até que enfim que ele tá com a sua, né, amada esposa chamada Raquel, mas com a Lia tinha um propósito também, que ó, através de Lia e também Raquel, claro que os filhos também tinha 2 servas, né, Zilpa e Bilá, né, que era servas de ambas, de Raquel e de Lia, vai ter também filhos com ele. Mas os filhos total foi Ruben, Simeão, Levi, Judá, que vem Jesus da linhagem de Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azé, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. São as 12 tribos de Israel, né? E tem uma filha, né? São 13 filhos que eles vão ter, né? Que vai ter uma filha, como a filha naquela época, mulher irrelevante nessas questões, não foi incluída aqui. Então 12 tribos por causa de 12 homens, né, na família. Também vale ressaltar também a tribo de Levi, que vai ser os levitas, né, que vai vir o sumo sacerdote, vai vir um trabalho sacerdotal que a gente vai falar em Levítico, um pouco ali em Êxodo na próxima aula, né? Então aí está os 12 homens, as 12 tribos que vai vir através de Jacó. Olha a continuação da promessa, vai vir um povo e esse povo vai ser grande, né? Os hebreus, logo após a gente vai ver ao longo dessa grande jornada que a gente vai ter os nomes mudando, né, de hebreus para israelitas e de israelitas para judeus. Mas aqui já entra de Jacó, né, através de Jacó, o Jacó vai ter um encontro com Deus lá no Val de Jaboque. Deus vai mudar o nome dele, né? O anjo que estava o Senhor ali, outra teofania, vai tocar nas juntas da coxa do tendão de Aquiles de Jacó e vai mudar o nome dele para Israel. E através dali, não mais conhecido como hebreus, mas como israelitas, através de Jacó. E lá para frente a gente vai entender como que se tornou judeus, outro nome dado, né, para os hebreus que se tornaram israelitas, mas é a mesma coisa, só muda o nome. Então, a gente falou da Bíblia toda, se encerra com José, filho de Jacó. Esse jovem menino, não existia a potência, né? A potência era o Egito, como eu falei, na civilização após o dilúvio, a potência do Egito que vai se tornar, né? O Egito vai vir com potência total, ninguém ganhava, ninguém era maior, vai dar muito trabalho essa civilização do Egito, né? Porque era uma potência, então não existia governador lá. Então a história de José começa com muita inveja dos seus irmãos, né? Porque ele sobressaía. Então ele é jogado na cisterna, não morre, e aí os irmãos rasgam a sua túnica que o pai deu, vende ele para os ismaelitas vendem para Potifar lá dentro do Egito, que servia o faraó. E aí chega com a túnica, mostra para Jacó, Jacó chora muito, né? E os irmãos mentem porque vendeu, tentaram matar, mas tinha uma promessa sobre a vida de José. José sobressai na casa de Potifar e a mulher de Potifar tenta fraudar ele com algo que ele não tinha feito. Aí guardaram ele dentro da prisão por causa disso, né? Potifar não vai acreditar na versão dele, mas da mulher que o enganava muito. Mas mesmo assim, onde ele botava a mão, por mais que os lugares não eram favoráveis, os lugares prosperavam porque Deus tinha uma promessa, né, sobre a vida de José, através da promessa que ele recebeu lá atrás, através de Abraão. A promessa estava sobre, né, ele. Então,
ele vai sobressair na prisão também, 2 anos ele fica lá, e depois desses 2 anos, por um sonho que Faraó tinha tido por causa da escassez, da fome que ia ter no Egito, então José discerne o sonho, né? E aí o Faraó coloca ele como governador do Egito, né? Um ofício que não existia dentro do Egito. Então quem foi o primeiro governador foi um hebreu, né? Um cargo que não existia, Deus fez existir, colocou José para cumprir a promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Deus preservando essa aliança, essa dispensação patriarcal. Vale a pena ressaltar que no livro de Gênesis a gente vai ter várias dispensações, como através de Adão e Eva, inocência. Depois do pecado, da queda, a gente vai ter a segunda dispensação, consciência. Depois do dilúvio, governo humano, através de Nimrod. E a quarta dispensação, patriarcal, através de Abraão. Então, vamos ter 4 dispensações aqui. Amém? E 4 pilares tem na Bíblia toda, eu esqueci de falar no começo do vídeo, que é queda, né, criação, primeiro pilar da Bíblia toda, segundo, queda, terceiro, redenção, através de Cristo, e glorificação, quando a gente estiver no céu com o Senhor, né, a gente vai participar da glorificação total, como era no princípio, né, então, criação, queda, redenção e glorificação. Esse foi o panorama bíblico do livro de Gênesis. Vale a pena você dar uma pesquisada, dar uma olhada. Essa foi uma parte bem rasa para que os irmãos venham entender o livro de Bereshit no hebraico, que quer dizer no princípio. O livro de Gênesis é o livro do começo, revelado por Moisés no Monte Sinai por inspiração divina. Amém? Deus abençoe todos.